Esse vai ser um módulo bem direto ao ponto, sem muita filosofia. Eu vou te explicar os 3 possíveis formatos de vídeo, os prós e contras de cada um deles, e aí você vai decidir qual deles é melhor para você e vai decidir também se você vai se tornar um anônimo ou se você vai aparecer na frente do vídeo. Depois disso, eu vou te mostrar todas as ferramentas que eu utilizo na criação de conteúdo, como eu utilizo cada uma delas, e também vou te mostrar quais são essenciais e quais são complementares. E por último, eu vou te explicar o objetivo de cada mídia social, a melhor forma de adaptar o seu conteúdo para cada uma delas, e aí a gente pode partir para a prática. Então, bora que eu tô ansioso para você começar logo o seu primeiro conteúdo. É o seguinte, existem 3 formas de apresentar o seu vídeo no YouTube: o formato VSL, o formato podcast e o formato híbrido. O VSL basicamente é uma narração de áudio com uma edição de vídeo que ilustra tudo por cima da voz. A ilustração não é obrigatória, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Esse é o formato que eu usei desde o início do canal e você já vai entender o porquê eu decidi fazer isso. Aqui basicamente você não precisa aparecer na frente da câmera, não precisa se preocupar com o cenário e não precisa nem revelar a sua identidade se não quiser. Já no formato podcast, você vai precisar aparecer na câmera, vai precisar se preocupar com o cenário, mas em contrapartida a edição de vídeo pode ser a mais simples possível. Você vai basicamente cortar os erros de gravação ou, dependendo da sua desenvoltura, nem isso você vai precisar fazer. E tem o formato híbrido, que é uma mistura entre esses 2 primeiros. Agora eu vou te explicar quais são os prós e contras de cada um deles, começando pelo formato VSL. Aqui você tem os seguintes benefícios. Primeiro, a gravação é muito mais fácil, já que você pode literalmente ficar olhando para qualquer tela enquanto lê o seu roteiro, sem precisar ficar se preocupando em parecer natural. Os cortes de erros de gravação também são muito mais simples aqui de serem feitos, porque aqui você não precisa se preocupar em falar muitas frases sem errar. Você pode literalmente cometer um erro de gravação a cada 5 segundos, sei lá, e ninguém vai perceber porque você tá cortando só o áudio e não tem uma imagem sua na tela evidenciando que esse corte foi feito, entendeu? Você pode gravar de cueca em casa, pode pausar a gravação na metade e continuar no dia seguinte, e se você perceber que precisa mudar alguma frase depois que o vídeo já estiver sendo editado, depois que ele já tá pronto, dá pra fazer isso sem que ninguém perceba que aquela parte do roteiro ali foi modificada. Um outro ponto extremamente positivo é que você não precisa investir dinheiro em uma câmera nem em equipamentos de iluminação, muito menos em um cenário. Agora, quais são os pontos negativos de escolher esse formato? O primeiro ponto negativo é que, se você não mostra o seu rosto na tela, fica um pouco mais difícil gerar conexão entre você e o seu espectador. Isso não é o fim do mundo, porque os elementos mais importantes que geram conexão emocional entre os seres humanos, eles vão estar presentes no seu vídeo. A sua voz, o seu roteiro, a sua personalidade, a sua forma de comunicação, tudo isso vai fazer com que a conexão seja gerada. Esses são os pontos mais importantes, mas a gente também não pode negar que um rosto transmitindo emoções e expressões faciais são elementos importantíssimos que geram familiaridade, geram confiança e geram conexão entre seres humanos, né? Então, se você optar por esse modelo, você vai estar abrindo mão desses elementos poderosos da comunicação, né? Elementos poderosos da construção da sua marca pessoal. Mas, como eu falei, não é o fim do mundo. Você também pode contornar isso através do seu roteiro. Porque quando você conta histórias pessoais no meio do seu conteúdo, assim como eu fiz aqui nesse curso, essa familiaridade e essa conexão com o público, ela vai ser gerada facilmente. Isso é garantido. Um outro ponto que eu considero ser negativo é a desaceleração da produtividade e da frequência de postagem do seu conteúdo. Porque aqui existem 3 níveis de dificuldade na edição do seu vídeo. O primeiro nível eu não aconselho, mas se você quiser, você pode começar assim tranquilamente. Eu já vi canais pegando até 100 mil inscritos fazendo isso. Você vai basicamente ligar o foda-se pro seu vídeo. É isso, você coloca uma imagem estática por cima da voz e pronto, vídeo finalizado. Eu não aconselho fazer isso porque você tá usando o YouTube, que é uma plataforma de vídeos. E fazendo isso você não vai estar explorando o máximo potencial dela. As pessoas vão consumir o seu conteúdo com um fone de ouvido enquanto realizam
seriam outras tarefas. E não tem nada de errado com isso, mas quando você consegue fazer com que a pessoa pare tudo o que ela tá fazendo para de fato assistir o seu conteúdo, a sua mensagem é absorvida com muito mais facilidade e cada view que você consegue vale 10 vezes mais do que uma visualização de alguém que tá, sei lá, lavando a louça ou dirigindo em um trânsito caótico enquanto consome o seu vídeo. O segundo formato de edição vai te dar um pouco mais de trabalho, mas ainda assim vai ser super simples e vai te trazer resultados muito melhores. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar vários takes diferentes da Envato ou de qualquer outro banco de vídeos, vai criar uma estética padrão de cores, textos e estímulos visuais que o seu público vai conseguir reconhecer quando abrir um vídeo seu. E basicamente você fica alternando entre essas imagens. Esse vídeo que você tá vendo aí na tela agora é de um canal chamado Corvo Seco. Esse canal faz isso muito bem, cara. Ele criou a própria estética e eu arrisco dizer que a edição de cada vídeo dele não demora mais de 1 hora para ser feita. Esse é o tipo de edição que eu aconselho você fazer, pelo menos no início, porque o custo-benefício aqui é ótimo. Fazendo isso, você vai conseguir 2 tipos de público. Tanto o público menos valioso, que vai consumir o seu conteúdo em formato de áudio enquanto está lavando a louça, quanto aquele que vai parar tudo o que ele está fazendo para assistir o seu vídeo. E um adendo aqui, esse público que está lavando a louça não significa que ele não vale nada, ele ainda vale muito para você. Mas a diferença é que a absorção do conteúdo, quando você está com estímulos visuais na tela, ela se torna diferente, é uma absorção de maior qualidade, entende? Ao mesmo tempo, ninguém que está lavando a louça ou que está dirigindo o carro no trânsito ou fazendo qualquer outra coisa vai parar de fazer isso para se engajar com o seu vídeo, para dar um like, para se inscrever de repente, para digitar um comentário, para ler os outros comentários. Então, alguém que para tudo o que está fazendo para assistir o seu vídeo tem a possibilidade de fazer tudo isso. Essa pessoa vai passar mais tempo no seu canal, vai passar mais tempo assistindo o seu vídeo, vai se engajar mais, vai trazer melhores resultados para o seu algoritmo, então não tem como comparar um ao outro, mas ainda assim, a pessoa que consome passivamente ali com um fone de ouvido o seu vídeo, ela ainda é muito valiosa para você. E o melhor benefício desse tipo de edição, na minha opinião, é que você vai conseguir postar com uma frequência muito boa, já que a edição vai ser simples. E qualquer um é capaz de aprender a fazer uma edição desse tipo no primeiro dia fazendo o meu curso Editor Zen. E só lembrando que isso aqui não é nenhuma propaganda, tá? Até porque esse curso aí é gratuito. Agora, o terceiro tipo de edição de VSL, aí já é outro nível de jogo, já é um salto tanto em qualidade quanto em dificuldade no seu conteúdo. É o que eu faço no meu canal e eu acho que eu não preciso explicar muito como funciona, porque além de você já entender assistindo os meus vídeos, dentro do meu curso Editor Zen, você também entende o que tem por trás dos bastidores dessa técnica. Esse tipo de edição é capaz de te trazer os melhores resultados, porque ele vai literalmente hipnotizar o seu público. A edição é muito bem trabalhada e demora muito para ser concluída. A gente gasta aí, em média, 3 horas de trabalho para cada minuto de vídeo editado. Isso significa que a frequência de postagem vai diminuir bastante, mas em contrapartida, abrir mão de quantidade por qualidade quase sempre é uma troca que vale a pena. Porque aqui o seu público percebe que você é um canal diferenciado. Toda vez que aparecer uma notificação de um novo vídeo seu na tela dos seus inscritos, eles vão parar tudo o que estão fazendo, se livrar de todas as distrações para consumir o seu conteúdo. Isso é extremamente poderoso, mas eu reconheço, esse modelo de vídeo realmente não é para qualquer um, e apesar de você ter condições de fazer isso depois de concluir o meu curso Editor Zen, se você nunca criou conteúdo na vida, eu não aconselho começar por aqui. Na verdade, eu aconselho que você comece primeiro a ganhar dinheiro com um formato bem simples de vídeo e depois, cara, contrate um editor profissional para fazer isso para você. Isso vai te dar agilidade e vai te livrar de muita dor de cabeça. Uma outra opção é você arrumar um sócio que vai ficar por conta disso. Isso, inclusive, é o que eu faço. Apesar de eu já ter editado vários vídeos do meu canal, hoje em dia eu já não faço mais isso. Eu tenho 2 sócios e os 2 editam. Agora, se você optar pelo modelo podcast, os seus maiores benefícios vão ser a facilidade de gerar conexão com o público e a facilidade da pós-produção de conteúdo. Porque aqui, cara, basta ligar a câmera, falar e no final cortar todos os erros. Ponto final. Isso dá super certo, é um modelo de vídeo que tá bombando na gringa e te permite se preocupar mais com a criação dos seus roteiros e também com o desenvolvimento das suas ideias do que com os efeitos e detalhes de vídeo. Toda vez que você termina
termina de gravar um conteúdo nesse formato, é praticamente certo que você vai conseguir publicar aquilo dentro das próximas 24 horas. Mas tem um porém aqui, eu não aconselho você a começar por aqui, sabe por quê? Porque a sua desenvoltura e naturalidade na frente da câmera vão precisar ser muito boas. Você vai poder errar pouco, gaguejar pouco, caso contrário, o seu vídeo vai ficar cheio de cortes estranhos. E já que você vai estar apresentando um roteiro que foi escrito previamente, de duas uma. Ou você decora o texto inteiro antes de gravar, que é um trabalho maçante e desgastante, ou você utiliza um equipamento chamado teleprompter. Esse equipamento passa um texto na sua frente enquanto você grava, mas para utilizar o teleprompter, você vai precisar praticar muito, porque não é uma tarefa muito fácil ler o texto com naturalidade sem transparecer a leitura. É por isso que esse modelo geralmente é usado por youtubers mais experientes que já criam conteúdo há algum tempo. Então, se você quer aparecer na frente da câmera, eu aconselho que você comece pelo modelo híbrido. No híbrido, você vai escolher entre um dos tipos de edição do vídeo VSL que eu te expliquei, mas ao invés de ilustrar o tempo inteiro da gravação com textos, imagens e takes, você vai alternar isso com inserções da sua imagem na frente da câmera. Dependendo da sua desenvoltura e da sua experiência na gravação do modelo podcast, você vai poder decidir a medida certa dessas aparições. Você pode fazer 90% do vídeo em formato VSL e 10% em formato podcast. Ou não, você pode fazer o contrário se quiser. Isso vai depender de você. Assim, a sua edição fica mais fácil e rápida, afinal de contas, algumas frases são extremamente difíceis de ilustrar no modelo VSL, então, quando você travar na edição, é só usar um take seu falando e pronto, problema resolvido. A edição fica bem mais rápida e dinâmica assim. E ao mesmo tempo, você não precisa ser nenhum apresentador profissional, já que você tem a capacidade de falar algumas frases decoradas com naturalidade na frente da câmera ao longo do seu roteiro. Esse pra mim é o melhor modelo de todos, porque você aproveita os melhores benefícios dos dois mundos. Afinal, você se conecta com o público aparecendo na câmera, consegue editar vídeos mais rápido, pode cometer quantos erros quiser e fazer quantos cortes quiser na gravação, e ainda mantém o seu público vidrado na tela por causa da alternância entre as imagens. Só tem um ponto negativo aqui. Mesmo que as suas aparições no vídeo sejam rápidas, você ainda vai ter que se preocupar com uma câmera, um cenário, uma boa iluminação, mas existe uma forma de contornar isso também. Você pode criar o seu próprio avatar de inteligência artificial. Esse é um truque que eu tenho usado nos meus vídeos, eu tô gostando bastante do resultado, mas é claro, nesse caso, as inserções do avatar precisam ser bem rapidinhas e em momentos estratégicos, caso contrário, o seu vídeo vai ficar um saco. Afinal, aquilo é uma animação robótica na tela do seu espectador. E na próxima aula eu vou te ensinar a criar esse avatar, então vai lá assistir ela agora. Te vejo lá.